1967, iniciam-se as atividades do Centro de Processamento de Dados da Unicamp, então vinculado à Faculdade de Engenharia e situado nos porões do prédio onde hoje funciona o Colégio Técnico de Campinas Cutuca. Neste mesmo ano e mês, entra em operação um símbolo da nova modernidade, o computador IBM 1130, dedicado quase que exclusivamente ao processamento de trabalhos de alunos. Também nesta época é contratado o primeiro funcionário do Centro de Processamento de Dados, senhor Antônio João Adame, que auxiliou inclusive na montagem do IBM 1130. A Portaria GR 31, de 15 de abril de 1969, promove o Centro de Processamento de Dados a Centro de Computação da Unicamp, tendo como seu diretor o professor Odelar Leite Linhares. Em 1º de janeiro de 1973, o Centro de Computação tornou-se uma unidade orçamentária, embora ainda ligado regimentalmente ao Instituto de Matemática, e seu diretor à época era o professor Nelson Castro Machado. Neste mesmo ano, foi instalado o equipamento DEC 10. O Centro de Computação funcionou por muitos anos em 2 prédios no campus de Barão Geraldo, um ao lado do Instituto de Matemática e outro em um dos pavilhões na Avenida Albert Einstein. O DEC 10 e o VAX, e no pavilhão as equipes de desenvolvimento de sistemas, suporte, apoio ao usuário, administração e diretoria. O Centro de Computação da Unicamp é um órgão diretamente subordinado à reitoria que tem por finalidade prestar serviços na área de informática, à administração, ao ensino e à pesquisa na universidade. Estes são 2 VAX 11785. São 2 unidades de processamento que compartilham as informações contidas em suas bases de dados, que estão nesses discos. Cada uma das máquinas tem 12 megabytes de memória e compartilham 4 gigabytes de discos. Foram instalados em 84 e dão continuidade a uma tradição no uso de computadores digital, iniciada em 1974, com a instalação do DEC System 10, que foi um dos primeiros computadores de grande porte instalado em uma universidade brasileira. Esta máquina tem sido responsável pela execução de uma parcela bastante significativa do processamento de dados científico e administrativo da universidade. 2 características são importantes. A impressora laser, que permite a impressão de documentos e gráficos de alta qualidade, e a ligação à rede de computadores, que permitem o acesso a computadores e informações de outras instituições no Brasil e no exterior, o uso pelos pesquisadores a partir de suas residências usando microcomputadores, e a troca de mensagens via uma rede acadêmica chamada BitNet com pesquisadores de outras universidades, inclusive de outros países, uma vez que a maioria das universidades e centros de pesquisas dos Estados Unidos e Europa estão ligadas nessa rede. Este é o Cyber 180-830. É fabricado pela Control Data e foi instalado em 1988. É um equipamento de porte médio e tem capacidade análoga à dos VAX, estando equipado com 16 megabytes de memória e 3 gigabytes de disco. Hoje é utilizado em aplicações científicas convencionais e especialmente em análises de imagens de satélite para estudos meteorológicos. Esta é a mais recente aquisição da Unicamp na área de informática, um computador da IBM 3090, que é um equipamento de última geração desse fabricante. É considerado um equipamento de grande porte e está equipado com 64 megabytes de memória e 15 gigabytes em discos. Está capacitado para execução de tarefas científicas e administrativas. Em especial, para aplicações científicas, está equipado com um processador vetorial, que permite a execução de determinados cálculos com vetores e matrizes a velocidades muito maiores que com processadores convencionais. É o primeiro passo da Unicamp a caminho da supercomputação. Outra característica interessante é o fato dele ser refrigerado a água, devido à grande dissipação de calor dos seus componentes. Considerando os 3 equipamentos, a Unicamp tem hoje capacidade para a instalação de aproximadamente 500 terminais. Os investimentos em informáticas feitos em 88 e 89 e as perspectivas para 90 seguramente elevarão a posição de destaque da Unicamp dentre as universidades brasileiras. O Centro de Computação tem, constantemente, aprimorado suas capacidades técnicas e administrativas para a viabilização deste processo de informatização. Em 1988, a Unicamp duplica a capacidade de armazenamento e processamento do seu sistema computacional, com a aquisição do computador IBM 3090.
Instalado no Centro de Computação, único computador do gênero em uma universidade latino-americana. Sua implantação visava atender à demanda científica, didática e administrativa em bases compatíveis com a importância da Unicamp. Em 1989, entra no ar o primeiro módulo do Sistema Orçamentário Financeiro, que contempla a parte de orçamento e compromisso. Também nesse período foram implantados os primeiros módulos do Sistema Acadêmico e o Sistema de Monografias. No início de 1989, um novo serviço foi colocado à disposição da comunidade universitária da Unicamp, o acesso à rede BitNet. A BitNet era uma rede acadêmica mundial que congregava um grande número de universidades e instituições de pesquisa, especialmente nos Estados Unidos e Europa, e permitia de maneira rápida e segura a troca de mensagens, programas e arquivos de dados entre os usuários de computadores ligados a ela. Em 1994, ocorre a mudança para o novo prédio. Com isso, foi possível que ficassem em um mesmo local os equipamentos do data center, situado no primeiro piso, e as equipes de suporte, desenvolvimento de sistemas, administrativa, superintendência, conectividade, produção e apoio a usuários. Neste período também ocorre a migração do IBM 3090 para o IBM 9021. No período entre 1994 a 1997, a rede de comunicação da Unicamp, Uninet, foi ampliada de 1.430 para 6.168 computadores interligados, totalizando a interligação de 52 unidades de ensino, pesquisa e administração. Ainda em 1998, através de convênio com a IBM, o Centro de Computação iniciou o processo de downsize, visando a migração dos sistemas corporativos residentes no IBM 9021 para uma nova plataforma em ambiente Unix. A migração foi concluída com sucesso e em junho de 1999, o computador de grande porte IBM 9021, onde eram processados praticamente todos os serviços administrativos da universidade, foi desligado. Após 10 anos de uso, ele foi substituído por duas novas máquinas R50 também da IBM. Entre os anos de 2004 e 2006, a rede da Unicamp passou por uma nova reformulação, tanto na parte de equipamentos quanto na parte de infraestrutura óptica. De forma pioneira entre as universidades estaduais paulistas, em 2011, a Unicamp fez parte do projeto EduROM-BR, coordenado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Neste mesmo ano, o Centro de Computação passa a operar uma infraestrutura de chaves públicas, permitindo a emissão de certificados digitais de baixo custo e sua utilização nos sistemas corporativos. O serviço de telefonia foi incorporado aos serviços oferecidos pelo Centro de Computação em 2006. Com isso, passou-se a atender toda a parte de telecom da universidade com relação a dados e voz. A solução de armazenamento storage da empresa EMC foi implantada em 2008 e com esta implantação foi possível integrar nesta estrutura todos os principais serviços corporativos. No ano de 2010, iniciou-se o processo de consolidação do ambiente computacional através da adoção de virtualização utilizando o VMware. Com isso, a disponibilização de serviços tornou-se muito mais ágil e eficiente. Atualmente, a infraestrutura computacional é composta por equipamentos das marcas IBM, Dell, HP e servidores integrados pelo CEMEC por duas soluções de storage, sendo uma da EMC para armazenamento de dados e outra da marca Huawei para armazenamento de cópias de segurança e duas blades da marca IBM, modelo IBM Blade Center, além de impressoras que atendem a toda a comunidade. O Centro de Computação contou com os talentos e a genialidade de um grande número de pessoas que desempenharam um papel de grande importância na tarefa de fazer com que o conhecimento fluísse tanto dentro quanto fora da Unicamp, gerando ideias e inovação que tiveram um grande impacto em diversos aspectos na vida do país. Representam uma trajetória de grande orgulho, realizações e desafios vencidos. Os próximos anos representarão um desafio ainda maior e caberá aos funcionários do Centro de Computação, tanto presentes quanto futuros, estar à altura deste desafio.